Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Como disse no início desta celebração, sucede ao tempo do Natal o tempo comum. Ainda em algum dos dias deste tempo tão sagrado e doce, da vinda do Deus menino, éramos auxiliados pelo evangelista João, que traduz com muita densidade teológica, com uma riqueza de detalhes, ao ponto até de dizer da hora como iniciou-se o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, antes seguidores do Batista, veem o Cordeiro, encantados pela sua presença, perguntam: "Mestre, onde moras?" Ele diz: "Vinde ver." E os discípulos demarcam, esse é o início do Evangelho de João, que era por volta das 4 horas da tarde. A demarcação da hora indica a transformação que realizou-se na vida destes discípulos a partir deste encontro. Esse trecho, escolhido para o tempo do Natal, é também uma espécie de ligação, de dobradiça com o que sucede o tempo do Natal, que é o tempo comum, que agora iniciamos no dia de hoje. O tempo de um amor cotidiano, como uma experiência ordinária, o tempo em que a Igreja procura tomar conhecimento do reino e o apresenta. Uma experiência pessoal de encontro com o Senhor, que dá à vida um novo rumo e um sentido decisivo. Por conta dele, que é tudo, deixamos tudo. E dando tudo a ele, nos recebemos todos inteiros de volta. E a partir disso, nos colocamos nós também a sermos anunciadores deste encontro, anunciadores deste reino. Como uma forma de elucidar este tempo ordinário, onde o Senhor nos encontra misturado aos nossos dramas e às nossas questões, a Igreja oferece, como trecho da primeira leitura, este capítulo 1 do livro de Samuel, que constitui aquilo que as escrituras hebraicas chamam de Neviim, ou seja, os escritos. São passagens muito particulares de Israel que entende nas vicissitudes, nos encontros e nos desencontros, na descrição da vida, naquilo que ela é, que é Deus é quem conduz a história. E, sem sombra de dúvidas, das expressões mais belas destes Neviim, o conjunto dos escritos históricos de Israel, é a história do profeta Samuel, que é juiz, profeta e, em um certo sentido, até cumpre uma função sacerdotal, uma espécie de homem de múltiplas faces, não é? Que, a partir da vivência da graça divina, torna-se ele instrumento, onde quer que o Senhor lhe peça, como juiz, como profeta e até, em certa medida, com uma certa função sacerdotal.
já que é ele quem vai ungir Saul, o primeiro rei de Israel, e também o seu sucessor, Davi. Os livros históricos estão se havendo com aquilo que a gente chama, ao estudar a história das Escrituras, com um vácuo de poder. Porque Moisés via a Deus face a face e conduz o povo até o Jordão, que ele não pode atravessar, nem ele, nem a geração que o acompanhou, saída do Egito. Depois de Moisés, vem um homem muito genuíno, mas mais fraco do que ele, que é Josué. E depois de Josué, na medida em que o povo se assenta na terra, sucede o tempo dos juízes. Então, a ideia é de que, na medida em que o povo ingressa na terra, os representantes de Deus vão se tornando cada vez mais incapazes de representá-lo. Antes era Moisés, depois Josué, depois os juízes. Portanto, o livro de Samuel se situa num tempo de muita decadência. Homens que tinham autoridade, uma certa estruturação do povo, daqueles que são os papéis sociais, mas um pouco menos de carisma. Posso aqui citar, evidentemente tomando consciência de que é um livro polêmico, o livro do Leonardo Boff, Carisma e Poder, que lhe rendeu não inteiro o livro, mas alguns trechos seus, algumas conversas mais íntimas com a Santa Sé, o novo Tribunal do Santo Ofício. No seu livro Carisma e Poder, uma das críticas do Leonardo Boff é em que medida estruturas, em que medida o templo, em que medida as nossas organizações políticas e religiosas sufocam o que há de mais genuíno, o que há de mais autêntico e o que há de graça. Essa é uma crítica muito pertinente. Não podemos abandonar bandeiras certas, mesmo que elas se encontrem em mãos erradas. A nossa tendência como seres humanos é deixar que o amor, que a paixão, que a genuinidade vá se arrefecendo com o tempo e nós nos tornamos traidores dos nossos próprios propósitos. Depois do cansaço, dos filhos, de muita encheção de saco no ambiente de trabalho, a gente perde o elan e seca. A casa de Eli, portanto a casa sacerdotal, estava seca. E Deus então suscita, na contradição de um útero seco, o útero de Ana, um menino absolutamente genuíno. Não é esse o trecho escolhido na primeira leitura, porque estamos ainda no início desta vocação profética de Samuel. Aos 12 anos, este menino escutará a voz de Deus no templo, que lhe convidará a ir até a casa de Eli, lhe comunicando a sua decadência, porque os filhos de Eli, como evidentemente não acontece no Brasil, tornaram-se nepotistas e corruptos. É uma coisa que certamente a gente não ouve falar, não é? Em tempos de decadência, quando a gente tem um político, alguma pessoa que está governando, enche o ambiente público dos seus familiares, e aí nós temos corrupção, ineficiência, crime, castigo, para citar Dostoiévski. É o que aconteceu com a casa de Eli, e Samuel, um jovenzinho franzino, é chamado a despertar Eli e sua casa desta sonolência, da perca do carisma e de um coração corrompido. Pois bem, como disse, o que o trecho da primeira leitura nos apresenta é algo que é muito constante na história das Sagradas Escrituras, que são os úteros secos. Seco era o útero de Sara, seco era o útero de Rebeca, seco era o útero de Raquel, seco era o útero de Ana, seco é o útero de Isabel. O nome da mãe de todos os viventes é Iave, Eva, que é assim chamada por ser a mãe dos viventes. Deus cria o homem e a mulher num jardim. Jardim é lugar do florescimento e do cultivo. Por consequência do pecado, a vida se torna um risco, tanto que em linguagem simbólico-poética se diz que do jardim o homem passa a habitar
um lugar de urticárias, de uma terra que passa a ser ingrata ao plantio. Portanto, quando a Bíblia insiste nas mulheres que não podem conceber, o que ela está dizendo é que, por consequência do pecado, instante vivido torna-se instante morrido, para citar o filósofo existencialista Heidegger. Ou seja, a vida custa caro, ela está à mercê de colocar-se num estado de decadência, ela está no mercê de cair na mundidade. Portanto, é preciso a graça de Deus, o seu amor transbordante, a sua força de vida, para que a existência não pereça. Então, desde o pecado, a vida torna-se um risco, a dificuldade de conceber. É isso que está, em linguagem simbólica ou poética, por detrás do livro do Gênesis, quando Deus diz à mulher que, por consequência do pecado, ela daria à luz com dor. Entendem? Aqui, muito mais do que a questão concreta do útero seco, de poder ou não conceber, está a vida como uma expressão de partejamento e de dor, de angústia. Desde o ponto de vista psicanalítico, o que institui cada um de nós como sujeitos é a falta, o limite e a angústia. Tanto do ponto de vista psicanalítico, quanto do ponto de vista existencialista, o que nos caracteriza como seres humanos não é o que a gente pode fazer, o que a gente pode comprar, as nossas boas ideias, os nossos talentos, mas o fato de que a gente se angustia, o fato de que todos nós nos sentimos exilados, desterrados, faltosos. Então a Bíblia projeta nisso, naquilo que ela dá conta, não é? Na sua linguagem simbólica, poética e teológica, nestas mulheres, cuja alma se derrama diante do Senhor. Então, o desterro, o desespero, é aqui traduzido no versículo 14, como uma mulher, como Ana, que diante da angústia de não poder conceber, diante do risco da vida, diante da falta, se derrama diante do Senhor. E aqui gosto sempre de insistir, porque é muito belo, muito poético, muito romântico, a paixão do Deus de Israel pelas lágrimas, pelas angústias e pelas mulheres cujo útero está seco. Porque o amor, lembra Sua Santidade o Dalai Lama, só é verdadeiro quando nós nos envolvemos com as causas dos outros. Então o Deus de Israel é empático, é simpático. Sin, junto, pathos, do grego, de onde vem paixão, envolvimento. Então ele se envolve com as causas. Assim como um amor só pode ser verdadeiro e uma amizade só pode ter afeição comprovada quando a gente se permite visitar pelas dores dos outros. Enquanto eu estou com você, apenas por aquilo que você me entrega, ou porque você é uma pessoa muito importante, e eu preciso de mostrar para todo mundo que eu te conheço e tenho uma relação contigo, não há amor, nem amizade, mas egoísmo escoltado. Talvez seja essa uma dificuldade do nosso tempo. A gente não tem muita clareza do que significa amizade. A gente tem contatos e curtidas. Uma amizade envolve companhia na casa em festa, mas também na casa em luto. Então, o Deus de Israel envolve-se com a dor das matriarcas, se sensibiliza com a sua dor, as escuta, porque o amor é um envolvimento com as causas. Se dói nelas não poder conceber, dói antes de tudo nele, que nos criou para a vida. A primeira de todas as bênçãos no livro do Gênesis é a fecundidade. A promessa que institui o povo de Israel é a promessa feita a Abraão e a Sara, de um filho e de uma descendência. E esta promessa vai se renovando e se atualizando na vida de homens e mulheres no Antigo Testamento e também na vida de cada um de nós, quando temos que partejar. Então Deus é simpático, Deus é empático, tem amizade de afeição comprovada conosco, nos dá a sua promessa. Aqui, o que Ana experimenta em sua dor, e ela traz como uma reminiscência no cântico que é para nós o Salmo,
pode ser didaticamente apresentado no Salmo 76, quando o orante do Salmo assim diz, no momento de dor, como nós atravessamos as nossas paixões, nossas dores, nossas angústias, nossas incertezas. O salmista assim reza: será que Deus se esqueceu de ter piedade? Será que a ira lhe fechou o coração? Seu amor foi esgotado? Sua promessa, afinal, terá falhado? Eu confesso, esta é minha dor. A mão de Deus parece não ser a mesma, está mudada. Cada um de nós, à sua maneira, em alguma circunstância da vida, já rezou, está rezando ou rezará, conforme Ana e conforme este salmo. A dúvida de se Deus é o mesmo, de se esqueceu de ter piedade, se o seu coração foi trancado, se o seu amor foi esgotado e se as suas promessas falham. O texto fala de uma dor, de uma aflição, de uma amargura profunda que encontra espaço no coração de Ana. Mas poderemos assim nos perguntar, qual é a diferença deste coração que se derrama, desta alma que se angustia, para nós, às vezes, em nossas murmurações? Porque em atravessando amarguras, Ana não se deixa amargurar. Eu gosto de fazer notar isso, sobretudo porque estamos aqui num santuário dedicado à Nossa Senhora da Piedade. Uma coisa é ter a devoção à Nossa Senhora Aparecida, que é aquela que está na espera de uma nova vida, já que ela é Imaculada Conceição. Outra coisa é ter a devoção para uma senhora que traz nos seus braços um filho chagado, sangrando e assassinado. Nossa Senhora é a mãe, não das amarguras, mas a mãe da piedade. Por isso, nossa devoção e nosso refúgio. Por isso, nos jogamos naquele colo como filhos exilados. Porque em atravessando dores, em atravessando amarguras, trazendo junto ao seu colo, junto ao seu útero, portanto, nas suas vísceras, a dor, o desconforto, a angústia, ela se torna uma mãe de piedade. A piedade, poderíamos dizer, como um prolongamento do pensamento do Viktor Frankl, é o contrário do desespero. O desespero é quando nós sofremos e não preenchemos de sentido. Quando o nosso sofrimento é preenchido de sentido, ele se torna um parto. E assim, toda dor pode tornar-se um sinal de superação. Toda morte pode ser uma antecipação da vida. Toda angústia se torna um parto, um renascimento. Esse é o grande sinal que contemplamos todos os dias, olhando para a imagem de Nossa Senhora da Piedade e também para as mulheres perseverantes da Sagrada Escritura. E por que não dizer as mulheres de ontem e de hoje, que são de flor e de aço, que partejam e que nos inspiram também a partejar. O Senhor, no parto dos nossos anseios, no atravessamento de suas paixões, manifesta a sua graça. E assim termina a primeira leitura. Eli, meio desconfiado, não é? Do que é que Ana estava vivenciando no templo, ao ponto de dizer que ela estava bêbada e embriagada. Como assim, ao longo de vários momentos da história, nós acusamos as dores das mulheres de histeria, não é? Só a psicanálise muito contemporânea começa a devolver à mulher o direito de ter a dor, o direito de poder expressar os seus sentimentos sem que isso fosse considerado uma sandice, uma loucura, não é? Como se nós, homens, ao longo da história, tivéssemos resolvido bem as nossas questões, não é? Ninguém fala das guerras, ninguém fala dos homens que resolvem as suas frustrações no bar, ninguém fala dos maridos mal resolvidos que se punem nos seus filhos, como se só as mulheres fossem histéricas, loucas e embriagadas. Essa é a visão de Eli, mas não a do Deus de Israel. E ela, na sua insistência, sai do templo confiante, com um outro semblante. Muito bonito isso, né? Um semblante engraçado, cheio de graça. E ela diz e reza, na confiança. Porque quando estamos em angústia, só nos resta confiar nas promessas de Deus
que é fiel. Que tua serva, Senhor, encontre graça diante dos seus olhos. E é muito belo porque aqui nós nos recordamos da carta aos Hebreus, quando a carta aos Hebreus define a fé não como um entusiasmo, a fé não como sendo um momento, mas define a fé, a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, como o fundamento daquilo que se espera e a prova das realidades que não se vê. Na angústia, no atravessamento da dor, temos que ter fé. A fé não existe quando a gente está com a impressão de que encontrou todas as respostas. A fé existe quando nossa dor, quando nossa amargura, quando nossa dúvida é preenchida de sentido, de um Deus que não pode enganar-se a si mesmo e, portanto, não poderá enganar a nós. E assim, mesmo na dúvida, mesmo na obscuridade, a fé será o fundamento daquilo que se espera e será uma prova daquilo que nós ainda não vemos. E no versículo 19 se diz que o Senhor se lembrou de Ana. É muito belo, não é? E sempre quando estou diante desta expressão, me recordo da belíssima poesia da nossa mineiríssima Adélia Prado, quando ela diz que aquilo que a memória ama, torna-se eterno. Te amo com amor imperecível. Essa é uma das expressões a que se atribui o Deus de Israel. Ele é o eterno, quer dizer, é o contínuo, é o firme, é o fiel, tendo nos amado num instante imemorial da eternidade, porque a nossa vida, antes de ser um projeto nosso, é um desígnio do amor de Deus, não pode deixar de amar. Portanto, Ele vê, escuta e sempre se recorda de nós, porque não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. E assim, no seu amor, na sua amizade, no seu envolvimento com as nossas causas, como as causas de Ana, lhe concede o dom da fecundidade. E o nome do menino é Samuel. Evidentemente, não preciso nem dizer porque que eu gosto desse nome, não é? Shema, Shem, nome, escuta. Samuel pode ser traduzido como o seu nome é Deus, num sentido mais formal, e num sentido mais dinâmico é Shem, Deus escuta, Deus ouve. Como lembra Rubem Alves, se a gente quer saber o que é uma prova de amor, é a escuta. Porque só escuta bem, só escuta bonito quem é capaz de amar. Então o Deus de Israel se envolve com as causas, ele se recorda e ele é um grande escutador. Por isso será este o nome do menino. Deus escuta, Deus ouve. O nome do menino será Samuel. Já encerrando a nossa homilia, lanço um olhar breve sobre os evangelhos, porque se vemos na primeira leitura o que caracteriza uma fé autêntica, a confiança num Deus que ouve e que está próximo do nosso coração atribulado, como lembra o Salmo, nós vemos o que é uma falsa fé. Tem gente que tem tanta falsa fé que fede. Aqui está apresentado isso, no livro de Marcos. Aqui se diz, olha que coisa irônica, os primeiros a confessarem a fé em Jesus são os espíritos impuros e são os demônios. Em Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz que até os demônios creem e temem quando escutam o amor de Deus e quando escutam o nome de Deus. Então vejamos, a fé não pode ser um entusiasmo, não pode ser apenas uma exterioridade, não pode ser apenas uma repetição vazia, uma cortesia, uma repetição do rito. A fé tem que ser algo mais profundo, tem que ser mais íntimo e tem que ser uma adesão pessoal. Jesus, ao longo do Evangelho de Marcos, vai mandando todo mundo que confessa a fé nele calar a boca. Começam os espíritos impuros, depois serão outras pessoas, depois serão os discípulos. Ele vai mandando todo mundo silenciar, porque se a fé não for uma adesão pessoal, não há diferença entre a nossa fé e a fé dos demônios e dos espíritos impuros. A fé tem que ser uma recepção pessoal, tem que ser uma gestação dentro de nós, tem que ser um encontro. E no final do Evangelho, alguém irá dizer, verdadeiramente este é o Filho de Deus, e não será silenciado, que será São Longuinho,
o centurião romano que irá atravessar o coração de Jesus com a lança, de onde jorrará sangue e água. E assim, quando sangue e água caem sobre ele, ele diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ou seja, só na chaga, só no encontro de um coração que ama radical e profundamente, a fé se torna autêntica e verdadeira. Que esse seja o nosso itinerário ao longo deste ano, porque Marcos será o nosso companheiro, já que estamos no ano B. Que encontremos a misericórdia e a graça de Deus adentrando no mistério do seu íntimo e todo entregue coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.